Fala Fera, vamos falar sobre indução eletromagnética, mais especificamente sobre a lei de Faraday. Bom pessoal, a grandeza escalar que mede o número de linhas de indução que atravessam uma área de uma espira imersa num campo magnético é chamada de fluxo magnético. Vamos tratar apenas do fluxo de um campo uniforme através de uma superfície plana. Nesse caso aqui está a superfície plana, tá? Esse retângulo. E eu quero calcular a quantidade de linhas de indução que atravessam esse plano. Você pode ver que essas linhas atravessam o plano, essas duas linhas não atravessam. Eu quero saber quantas linhas atravessam esse plano verde, tá? Quem vai medir isso é o fluxo magnético. Esse fluxo magnético é determinado por essa letra, é o φ maiúsculo, tá certo? E ele é dada por B vezes A vezes o cosseno de θ. Bom, B é o campo magnético. Tá certo? B é a intensidade do campo magnético. A é a área desse plano. É a área dessa figura. E o cosseno de θ, θ é o ângulo formado entre a reta normal, ou seja, uma reta imaginária que forma 90 graus com o plano, e o campo magnético. Então eu vou desenhar uma reta imaginária, tá certo? A reta formando 90 graus com o plano. E vou desenhar o campo magnético. O ângulo entre essas duas retas é o θ, que vem para cá. Eu vou precisar do cosseno de θ. A unidade no Sistema Internacional de Fluxo Magnético é o Tesla, que é a unidade de campo, vezes metro quadrado, que é a unidade de área. Que também pode se chamar Weber ou Weber, tá certo? Representado pela letra por WB. Esse é o símbolo dessa unidade de medida, é a unidade no Sistema Internacional de Fluxo Magnético, ok? Então, esse é o caso genérico, tá certo? Geral. Eu tenho dois casos específicos. Quando a normal for perpendicular à linha do campo, ou seja, quando o plano está na mesma direção do campo magnético, o plano na mesma direção do campo magnético, o fluxo é zero. Ora, lógico, porque se o plano estiver na mesma direção do fluxo, tá? Aliás, o plano estiver na mesma direção do campo, o fluxo, ou seja, o número de linhas entrando nele é zero. Eu não posso ter nenhuma linha entrando nesse plano se ele tiver a mesma direção das linhas, tá? Então, o fluxo é zero. Agora, se o plano for perpendicular ao campo magnético, o plano e o campo magnético forem perpendiculares, aí o fluxo é dado só por B vezes A. Ou seja, a intensidade do campo magnético vezes a área. Beleza? Bom, pessoal, já a lei de Faraday-Neumann, mais conhecida como lei de Faraday ou lei de indução, ele diz o seguinte. Aqui eu tenho uma espira, tá certo? Ela está em movimento no campo magnético. Nós já vimos em aulas anteriores que o movimento de condutores no campo magnético gera uma força eletromotriz induzida que vai gerar uma corrente elétrica induzida, tá? Então Faraday diz o seguinte, que a variação de fluxo, ó, você pode notar, ó, que quando a espira vai para a esquerda, o número de linhas, o fluxo aumenta, e quando ela vem para a direita, o fluxo diminui. Então eu estou tendo um fluxo aumentando e depois um fluxo diminuindo. A variação no fluxo magnético implica numa corrente elétrica induzida. Essa corrente elétrica é induzida por uma força eletromotriz induzida. E essa força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Beleza? Observe que nessa expressão extraída da lei de Faraday, a variação do fluxo é negativo. O sinal de menos que aparece aqui decorre da lei de Lenz, que nós vimos na aula passada. Tá aqui em cima o link, tá? Pois a força eletromotriz induzida se opõe à variação do fluxo que origina. Então é sempre o oposto, tá joia? Então a força eletromotriz média em um circuito vai ser igual a esse quociente de menos a variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo que isso ocorra, tá? E o sinal trocado vem da lei de Lenz, ok? Agora, como é que eu faço para variar esse fluxo? O fluxo pode variar de três maneiras, pessoal. Ele pode variar mudando a intensidade do campo magnético, tá joia? Ó, campo magnético maior, depois de um intervalo de tempo, campo magnético menor. Ou o contrário, um campo magnético menor e ele aumenta com o intervalo de tempo. Então, se o campo magnético aumentar ou diminuir, eu já tenho variação de fluxo.
Outra grandeza que pode mudar é a área, beleza? Eu posso ter uma área maior e depois de um certo intervalo de tempo, uma área menor. Ou o contrário, a área aumentar. Então, se a área do condutor aumentar ou diminuir, eu também tenho uma variação de fluxo. E eu também posso ter uma variação de fluxo mudando o ângulo. Como é que eu mudo o ângulo? Girando. Se esse condutor girar, ele também vai mudar o número de linhas que entra ou saem dele, beleza? Então, se o condutor gira, se a área do condutor muda, ou se a intensidade do campo magnético muda, eu tenho uma mudança de fluxo magnético. Ou seja, eu tenho uma variação de fluxo magnético que faz com que exista uma força eletromotriz induzida, que faz com que exista uma corrente elétrica induzida. Beleza? Vamos colocar isso dentro de um problema. Um inspira de área 1,5 vezes 10 a menos 2 metros quadrados e resistência elétrica 5 ohms está disposta perpendicularmente às linhas de indução de um campo magnético uniforme de indução 2 Tesla. Sabemos que em 1 segundo o campo é reduzido a zero. Então o que mudou aqui? O campo. O campo magnético mudou de 2 Tesla para zero em 1 segundo. Determina a intensidade da corrente elétrica induzida que circula pela espira nesse intervalo de tempo. Ora, se eu tenho uma resistência elétrica, tá? Para achar a corrente elétrica induzida a partir da resistência elétrica, eu vou usar a lei de Ohm. U igual a R vezes I. Beleza? Só que eu não tenho a tensão. Eu só tenho a resistência elétrica para calcular a corrente elétrica. Então vamos calcular a tensão. A tensão, pessoal, é a força eletromotriz induzida. A força eletromotriz induzida é menos a variação do fluxo dividido por ΔT. Mas eu não tenho a variação do fluxo ainda. O que mudou para que esse fluxo mude? Ele não falou da mudança da área, ele não falou de giro, mas ele disse que o campo magnético é reduzido de 2 até 0 em 1 segundo. Ora, então a variação do fluxo é o fluxo inicial, final, menos o fluxo inicial. Tá? A variação do fluxo é o fluxo final, menos o fluxo inicial. O fluxo final é 0. E o fluxo inicial é B vezes A, certo? É o campo magnético vezes a área, ok? Então, menos o campo magnético, que é 2, vezes a área, que é 1,5 vezes 10 a menos 2, isso vai dar menos 3 vezes 10 a menos 2. Ou seja, o fluxo diminuiu, né? Uma variação negativa, o fluxo diminuiu de 2 para com o campo, né? De 3 vezes 10 a menos 2 Weber para 0, ok? Porque o campo magnético também se tornou 0. Com a variação do fluxo, eu volto aqui e calculo a força eletromotriz induzida. Note, menos a variação, que é menos 3 vezes 10 a menos 2. Menos com menos é mais. 3 dividido por 1 é 3. A força eletromotriz induzida é 3 vezes 10 a menos 2 volts. Bom, agora que eu achei a força eletromotriz induzida, eu vou trazer ela para cá. Essa força eletromotriz induzida é a tensão U, 3 vezes 10 a menos 2. A resistência é 5 ohms vezes I. Beleza? Então, o 5 que multiplica na esquerda, na direita, né? Na esquerda ele divide. 3 dividido por 5 é 0,6. Então, a minha corrente elétrica é de 0,6 vezes 10 a menos 2 amperes. Ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre indução eletromagnética, tá? Aqui está a playlist completa com todas as aulas de magnetismo, de eletromagnetismo. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com muita gente, beleza? Aquele abraço.